どうも皆さん、こんにちは。ハンターハンターを描いている富樫義弘です。ここがですね、私の仕事場で、だいたいここでですね、ネームを考えたり、あとそれから原稿を書いたりしてるわけなんですけれども、最初はこんな感じで紙にですね、アイデアをいろいろ考えながら、どんな構図にしようかなとか、どんな風に喋っていくのかなとか考えながらですね、一応、話をまとめて、皆さん風邪などに気をつけて、過ごしてください。それでは失礼します。 Fala galera, mais um vídeo aqui. Hoje eu tô aqui para falar sobre a relevância histórica de Yu Yu Hakusho na história dos animes, sobretudo no Brasil, a importância que a obra teve para estabelecer o gênero shonen no país e como ele foi precursor em relação a diversos outros animes que viriam a fazer sucesso. Enfim, quando a gente fala de Yu Yu Hakusho, a gente não está apenas lembrando de um anime clássico dos anos 90. A gente está falando de uma obra que marcou a transição de um gênero e ajudou a moldar o que viria a ser o shonen moderno. Para entender essa relevância, é preciso olhar para o contexto em que a série surgiu. No final dos anos 80 e início dos anos 90, a Shonen Jump vivia o auge de obras como Dragon Ball, Saint Seiya, dois pilares que praticamente dominavam o imaginário dos jovens naquela época. Dragon Ball havia estabelecido a fórmula do shonen de batalha escalonada, com poderes sempre crescendo e inimigos cada vez mais fortes, enquanto Saint Seiya trazia o elemento do drama mítico e a luta sacrificial pela amizade. Em meio a esses dois gigantes, parecia que não havia espaço para outro título de grande impacto. E é aí que Yoshiro Togashi entra em cena. Yu Yu Hakusho, à primeira vista, não parecia ser tão ambicioso. A história de um delinquente juvenil, Yusuke Urameshi, que morre logo no primeiro episódio salvando a criança e que acaba se tornando um detetive espiritual. Mas essa premissa sempre foi só o ponto de partida. O que Togashi fez foi pegar essa base, aparentemente modesta, e expandi-la em direções que ninguém mais esperava. O anime começa quase como uma comédia sobrenatural, mas evolui para um épico de batalhas, explorando dimensões espirituais, torneios mortais e conflitos que misturam ação, emoção e filosofia de uma forma mais profunda do que era comum no gênero até então. A relevância narrativa de Yu Yu Hakusho vem exatamente dessa capacidade de metamorfose. Ele não ficou preso em um único molde. Cada arco da história apresenta uma atmosfera diferente, quase como se estivéssemos diante de pequenas reinvenções dentro de uma mesma obra. O arco inicial, mais leve e episódico, contrasta completamente o Torneio das Trevas, que estabelece um padrão de intensidade e escala que influenciaria todos os torneios de animes que viriam depois. Já o arco Sensui, por exemplo, quebra completamente a expectativa. Depois de tantas lutas grandiosas, o foco passa a ser existencial, psicológico e até filosófico, trazendo o vilão que não é apenas uma ameaça física, mas alguém que questiona a própria moralidade do mundo espiritual e humana. Essa transição não apenas surpreendia o público, mas mostrava que o shonen podia ser mais do que uma repetição de fórmulas. Esse jogo de mudança de tom e narrativa é uma das grandes razões da relevância de Yu Yu Hakusho. Até então, poucos animes tinham coragem de alternar entre o humor escrachado, a ação visceral e os dilemas filosóficos sem perder coesão. É como se Togashi tivesse antecipado algo que só ficaria comum anos depois. O entendimento de que o público de shonen, apesar de jovem, poderia lidar com a complexidade, podia se emocionar e refletir ao mesmo tempo em que se empolgava com uma boa luta. Essa coragem de expandir os limites do gênero fez com que Yu Yu Hakusho não fosse apenas mais um título de sucesso da Jump, mas sim um divisor de águas, uma referência obrigatória para todos que viessem depois. Outro ponto fundamental na sua relevância histórica é a forma como ele retrata seus personagens. Yusuke Urameshi não era apenas um protagonista clássico que vimos em outros shonens da época. Ele não era um herói puro, cheio de virtudes, nem alguém destinado desde o início a ser o salvador do mundo. Pelo contrário, era um garoto problemático, sarcástico, briguento, matava a aula e se metia em confusões. Sua morte inicial é justamente um choque, porque dentro daquele contexto era inimaginável ver um protagonista imperfeito ser colocado no centro da narrativa. Isso trouxe um frescor inédito ao gênero, porque mostrava que heróis também podiam ser falhos, também podiam ser ambíguos, e que ainda assim eram capazes de despertar empatia e identificação no público. Essa abordagem se estende a todo elenco. Quabra, por exemplo, era inicialmente o típico rival brigão, mas rapidamente se revela um personagem de coração puro, guiado por valores de lealdade e amizade. Kurama e Riei, introduzidos como antagonistas, se tornam peças centrais do grupo, cada um carregando profundidades próprias. Esse cuidado com os personagens secundários, transformando-os em figuras tão ou mais carismáticas que o protagonista, foi outro aspecto que estabeleceu Yu Yu Hakusho como pioneiro, porque a partir dali não bastava mais ter um herói forte com os amigos que o seguem, era preciso dar
dar a cada personagem sua voz e seu arco, sua motivação. Portanto, quando vemos relevância de Yu Yu Hakusho, não estamos apenas lembrando de um anime que fez sucesso, estamos falando de uma obra que ousou ser múltipla em um período em que o shounen tendia a ser linear. Estamos falando de um anime que deu espaço para antagonistas e protagonistas imperfeitos, personagens secundários memoráveis e vilões com motivações complexas. Estamos falando de uma narrativa que, em vez de escolher entre ação, comédia ou drama, decidiu abraçar tudo isso de uma vez só, abrindo portas para que outras obras futuramente explorassem as mesmas possibilidades. Yu Yu Hakusho não foi só mais uma peça de engrenagem dos anos 90, ele foi um motor que ajudou a redefinir para onde essa engrenagem podia girar. Se existe um ponto incontestável sobre Yu Yu Hakusho é que ele não apenas marcou sua geração, mas pavimentou o caminho para tudo que viria depois no shonen de batalha. É impossível assistir às obras como Naruto, Bleach, Jujutsu Kaisen ou até mesmo Hunter x Hunter sem perceber os ecos claros daquilo que Togashi construiu nos anos 90. A série funcionou como uma espécie de laboratório narrativo, testando fórmulas, quebrando moldes, introduzindo ideias que se tornariam a espinha dorsal do gênero nas décadas seguintes. Um dos legados mais evidentes é o Torneio das Trevas, um arco que praticamente redefiniu a noção do torneio dentro de um shonen. Claro, Dragon Ball já havia apresentado torneios assim antes, mas a forma como Yu Yu Hakusho construiu o seu foi completamente novo. Não apenas uma sequência de lutas para medir forças, cada combate no torneio carregava um peso dramático, desenvolvimento de personagens e momentos de catarse que se tornaram referência. Foi a partir dali que o conceito de torneio deixou de ser apenas um artifício narrativo para se transformar em um palco de crescimento, revelação e conexão emocional com o público. Naruto replicaria isso de maneira quase direta no torneio Chunin. Bleach traria ecos em suas lutas na Soul Society. Jujutsu Kaisen, com o arco do torneio escolar, praticamente presta uma homenagem explícita a esse modelo. Mas o impacto não para por aí. Outro aspecto que o Yu Yu Hakusho introduziu de forma magistral foi o equilíbrio entre o grupo e o protagonista. Até então, era comum o herói central dominar completamente a narrativa, com os aliados servindo apenas como apoio emocional. Yu Yu Hakusho mudou essa dinâmica. Kurama, Riei, Kuwabara não eram apenas coadjuvantes, cada um deles tinha um momento de protagonismo, lutas memoráveis, dilemas próprios e desenvolvimento. Esse equilíbrio se tornaria um padrão em praticamente todos os grandes shonens que viriam depois. Pense em como Naruto, Sasuke, Sakura, apesar de suas diferenças de foco, formam um núcleo essencial para a narrativa. Ou em Bleach, Ichigo, Shed, Orihime, Yuru dividindo o espaço de relevância, ou mesmo em Jujutsu Kaisen, com Itadori, Megumi e Nobara, com uma tríade expandida de protagonistas. Tudo isso remete a uma semente plantada por Yu Yu Hakusho, a de que a força de um anime de batalha não está apenas em um herói, mas no conjunto de personagens que orbitam ao redor dele. Outro legado importante está na forma como a obra lida com seus vilões. Até aquele momento era comum o inimigo ser apenas uma barreira a ser superada, alguém cuja ação narrativa se encerrava na derrota. Togashi em Yu Yu Hakusho começou a dar complexidade a esses antagonistas. Sensui talvez seja um exemplo mais claro. Ele não era apenas um inimigo forte, mas um ex-detetive espiritual que carrega dilemas morais profundos, uma visão distorcida da justiça e uma humanidade perturbadora. Esse tipo de vilão, que não é puramente mau, mas sem alguém quebrado por sua visão de mundo, se tornaria fundamental em obras posteriores. Orochimaru, e principalmente Pen em Naruto, Aizen em Bleach e Mahito em Jujutsu Kaisen são herdeiros diretos dessa tradição de vilões que não são apenas obstáculos, mas reflexos filosóficos dos próprios heróis. E é impossível falar de influência sem citar o peso de Yu Yu Hakusho teve sobre Hunter x Hunter. A obra posterior do próprio Togashi é quase como se Yu Yu fosse um campo de testes para que ideias seriam refinadas em Hunter x Hunter. Conceitos de habilidades específicas baseadas em energia espiritual, um embrião do que depois se tornaria o complexo sistema de Nen. O torneio é uma versão menos polida do arco do Exame Hunter, ambos funcionando como arenas para desenvolver personagens em situações diversas. Até mesmo a forma como Togashi brinca com a estrutura narrativa em Yu Yu, alternando entre humor, ação e drama, é intensificada em Hunter x Hunter, onde os arcos podem variar radicalmente de tom, indo de aventuras quase infantis a ter reflexões existenciais. A influência de Yu Yu Hakusho não é apenas técnica, mas também estética. A atmosfera sombria de alguns arcos, misturada com humor irreverente e momentos emocionais, criou um equilíbrio que se tornaria uma assinatura do shonen moderno. Jujutsu Kaisen é talvez o exemplo mais recente e claro disso. A combinação entre sobrenatural, batalhas intensas, a leveza cômica que impede a obra de ser excessivamente pesada é praticamente uma atualização do que Yu Yu fazia nos anos 90. No fim das contas, a influência de Yu Yu Hakusho pode ser vista em duas frentes. De um lado, que ele estabeleceu ferramentas
narrativas e estéticas que se tornaram padrões nos torneios dramáticos, equipes equilibradas, vilões complexos, mudança de tom e de outra, ele mostrou que o público estava pronto para algo mais sofisticado, mais ousado, mais profundo. Essa combinação que faz com que, mesmo hoje, quando assistimos a qualquer grande shonen, possamos enxergar a sombra, ou melhor, a inspiração de Yu Yu Hakusho pairando sobre ele. Quando falamos de Yu Yu Hakusho, não podemos ignorar um dos fatores que mais contribuíram para que essa obra se tornasse uma verdadeira lenda, a dublagem, em especial a brasileira. Para muitos fãs da América Latina, Yu Yu Hakusho não é apenas um anime de sucesso, mas uma memória que vivia em um espaço da infância, da adolescência, que foi moldado pela forma como as vozes, as falas e até mesmo as gírias foram adaptadas. É impossível dissociar a imagem de Yusuke, Kuwabara, Kurama, Riei das vozes que os deram vida em português. Essa dublagem não apenas traduziu, mas reinterpretou a obra, tornando-a ainda mais próxima e significativa para o público brasileiro. A dublagem de Yu Yu Hakusho, realizada no Brasil, é frequentemente lembrada como uma das mais marcantes da história dos animes exibidos por aqui. Isso porque ela não se limitou a apenas uma simples tradução literal do japonês. Pelo contrário, os dubladores, junto com a direção de dublagem, souberam imprimir uma identidade única, recheada de expressões populares, gírias da época e um tom natural, que ressoava diretamente com o público jovem brasileiro dos anos 90 e 2000, em uma época em que o acesso a conteúdo japonês ainda era limitado. Essa adaptação criativa ajudou a transformar o anime em um fenômeno cultural. A voz de Yusuke carregava irreverência e sarcasmo, transmitia perfeitamente a personalidade rebelde do personagem. Kuwabara, por sua vez, tornou-se ainda mais cômico e carismático, com o sotaque e as entonações que reforçavam sua aura de valentão de bairro, mas com coração de ouro. Riei e Kurama, em contraste, recebiam dublagens mais sóbrias e sérias, que ressaltavam suas naturezas introspectivas. Essa diversidade de registros vocais reforçou não apenas a identidade individual de cada personagem, mas também a dinâmica do grupo como um todo. Mas a importância da dublagem não está apenas no campo da estética, ela teve um papel essencial na construção de popularidade do anime no Brasil. Em um país onde nem todos tinham acesso a canais pagos ou a legendas, o trabalho da dublagem foi a ponte que aproximou uma geração inteira da cultura japonesa. Yu Yu Hakusho se tornou mais do que um anime, virou um fenômeno televisivo exibido pela Manchete e depois por outros canais, reunindo famílias e amigos em frente à TV. O impacto foi tão forte que muitas frases icônicas dos animes são lembradas até hoje, fazendo parte do vocabulário popular dos fãs. Outro aspecto importante é que a dublagem ajudou a criar um sentimento de pertencimento cultural. Yu Yu Hakusho, embora fosse uma obra japonesa, se tornou algo nosso. As vozes, os trejeitos, as expressões usadas na dublagem aproximaram os personagens da realidade brasileira, fazendo com que jovens se identificassem ainda mais com suas histórias. Essa proximidade ajudou a reforçar o impacto cultural do anime, tornando as vitórias, dilemas e derrotas dos personagens ainda mais intensos para o público. Além disso, é importante destacar como a dublagem contribuiu para o fortalecimento da comunidade de fãs. A experiência coletiva de assistir um anime dublado na televisão criou uma base cultural comum que uniu gerações. Se ampliarmos o olhar, veremos que Yu Yu Hakusho ajudou a consolidar o modelo de recepção de animes no Brasil. Ele abriu portas para que outras obras japonesas fossem recebidas de braços abertos, pavimentando o caminho para outros sucessos. Portanto, a dublagem de Yu Yu Hakusho não pode ser vista apenas como um detalhe técnico. Ela foi um elemento essencial na transformação do anime em um ícone cultural, não só no Brasil, mas em diversos países. Foi através dela que Yusuke e sua turma se tornaram amigos íntimos de milhões de espectadores, ultrapassando barreiras linguísticas e geográficas. Se há um ponto incontestável em Yu Yu Hakusho, é que sua relevância vai muito além da época de lançamento. O anime não só conquistou fãs, como também influenciou diretamente na forma como os shonens seriam escritos, estruturados e recebidos nas décadas seguintes. É aqui que entra a figura central de Yoshiro Togashi, um autor cuja sua visão criativa transformou o gênero, cujas marcas são facilmente identificáveis tanto em Yu Yu Hakusho quanto em sua obra seguinte, Hunter x Hunter. Togashi tem algo que poucos autores de shonen conseguiram atingir, a capacidade de pegar estruturas narrativas já estabelecidas e redefini-las a partir de uma perspectiva mais filosófica, psicológica e até mesmo existencial. Enquanto muitos animes de luta se apoiavam exclusivamente na escala de poder, heróis cada vez mais fortes enfrentando vilões cada vez mais absurdos, Togashi fazia algo diferente. Ele usava as batalhas como metáforas para dilemas internos, traumas e visões de mundo conflitantes. Em Yu Yu Hakusho, isso já é evidente no arco do torneio, em que cada adversário representa não só um obstáculo físico, mas também a ideologia que confronta Yusuke e seus amigos. Essa abordagem foi levada
em um nível mais profundo em Hunter x Hunter. No arco do Exame Hunter, carrega claras influências do início de Yu, com provas criativas e adversários inusitados que não vencem apenas pela força, mas pela inteligência, astúcia e jogo psicológico. Já no arco das Formigas Quimera, considerado por muitos um dos pontos altos da história dos animes, é quase uma extensão filosófica de temas já plantados em Yu Yu Hakusho. A dualidade entre humano e inumano, a natureza da moralidade e a capacidade de empatia, mesmo em um caos da violência. Mas não é apenas em Hunter x Hunter que carrega essa herança. Muitos grandes shonens modernos devem a Togashi e a Yu a base de sua estrutura narrativa. Pense em Naruto, o arco dos exames Chunin é uma versão expandida e modernizada do torneio, com uma dinâmica de personagens sendo testada em combates sucessivos enquanto suas personalidades são exploradas. Bleach, por sua vez, carrega a mesma atmosfera sombria, o flerte com o grotesco e até mesmo a ideia de protagonista rebelde que se vê forçado a transitar entre o mundo dos vivos e o espiritual. Jujutsu Kaisen, um dos maiores sucessos recentes, praticamente ecoa Yu Yu Hakusho em sua premissa. Um adolescente envolvido em brigas descobre poderes ligados ao mundo espiritual e passa a enfrentar entidades sobrenaturais. E ainda a estrutura dos arcos narrativos. E o Hakusho não se prendeu em um único formato. Ele começa quase episódico, mergulha em um torneio longo, cheio de nuances, e depois se transforma em uma história sobre conspirações e dilemas existenciais. Essa fluidez de não ficar preso em um molde engessado inspirou séries futuras a também se arriscarem e variar de tom e experimentar com gêneros dentro do próprio shonen. O arco das Formigas Quimera, por exemplo, muda completamente o ritmo e a atmosfera de Hunter x Hunter, assim como o arco da Quarta Guerra Ninja em Naruto, e tenta expandir a narrativa para além do duelo dos protagonistas. Vale destacar ainda a visão de Togashi sobre os protagonistas. Yusuke não é, como já falei, um herói idealizado. Ele é falho, agressivo, inseguro e muitas das vezes se sente sobrecarregado pelo peso das responsabilidades que o destino jogou em suas costas. Essa abordagem mais humana, menos perfeita, abriu portas para que outros protagonistas como Ichigo e Itadori também fossem mostrados como jovens confusos, com dúvidas e fragilidades. Portanto, falar sobre a relevância de Yu Yu Hakusho é em grande parte falar sobre como Togashi redefiniu o gênero shonen. Ele pegou a base criada por autores como Akira Toriyama e Masami Kuramada e a elevou em um nível mais profundo de narrativa, psicológico e filosófico. Se existe algo que faz com que o Yu Yu Hakusho continue tão relevante mesmo após décadas de sua estreia, é o seu legado estético e sonoro, que ultrapassa a barreira do tempo e se mantém vivo na memória coletiva da cultura pop. A obra de Yoshiro Togashi não apenas trouxe inovações narrativas, mas também soube criar uma identidade visual única. Esteticamente, o Yu Yu Hakusho é um produto perfeito de sua época, mas que soube usar recursos disponíveis com uma criatividade que muitos animes modernos ainda tentam alcançar. O traço de Togashi nos mangás foi adaptado para a animação de uma forma que manteve sua essência. Personagens de design simples, mas marcante, com uma silhueta e uma paleta de cores que os tornavam imediatamente reconhecíveis. Yusuke, com seu uniforme verde, Quabra, com seu cabelo ruivo, Kurama, com seu contraste de elegância e periculosidade, e Rui, com seu visual sombrio e a faixa na testa. Todos se tornaram ícones. Esse cuidado com a caracterização visual fez com que os personagens transcendessem o anime em si e tornassem figuras emblemáticas que podiam ser reconhecidas em qualquer contexto, desde capas de revistas até brinquedos e produtos licenciados. Um outro ponto importante é a forma como a estética do anime dialogava com a temática. Yu Yu Hakusho transita constantemente entre o mundo humano e espiritual, e essa dualidade se reflete nas escolhas visuais. Os cenários urbanos do Japão dos anos 90, com ruas movimentadas, escolas e becos escuros, contrastavam com a bizarrice do mundo espiritual e a brutalidade do mundo das trevas. Esse contraste ajudava a reforçar a sensação de que Yusuke e seus amigos não apenas viviam entre dois mundos, mas precisavam se adaptar a eles, o que ampliava a imersão do público. Poucos animes conseguiram capturar essa sensação de dois universos que coexistem com tanta fluidez, mas se falarmos de legado, é impossível ignorar a trilha sonora. Poucas aberturas nas histórias dos animes carregavam o peso cultural que Smile Bomb tem. Essa música não apenas marcou a infância e a adolescência de milhões de fãs, mas se tornou um hino atemporal. Sua energia vibrante, combinada com a simplicidade de uma melodia pop dos anos 90, ressoa até hoje, sendo constantemente lembrada em eventos, playlists ou até mesmo em covers modernos. Já as trilhas sonoras de fundo variavam entre músicas energéticas para os combates e composições melancólicas que reforçavam a carga dramática das histórias, criando uma identidade visual que acompanhava o espectador emocionalmente em cada momento da narrativa. E não podemos esquecer o aspecto cultural mais amplo. Yu Yu Hakusho é frequentemente lembrado em listas de animes definitivos dos anos 90, em sua estética,
com uniformes escolares, torneios cheios de emoção, e aquela mistura entre comédia e ação. Foi absolvida pela cultura pop como um padrão. Quando animes depois dele não tentaram emular esse estilo, com um protagonista rebelde, cercado de aliados peculiares, enfrentando torneios, ainda assim poucos conseguiram reproduzir com tanta naturalidade e carisma quanto Yu Yu Hakusho. Em resumo, o legado estético e sonoro de Yu Yu Hakusho é uma das principais razões pela quais o anime continua vivo décadas após o seu lançamento. Falar de Yu Yu Hakusho é falar muito mais do que um anime de ação dos anos 90, revisitar um marco que não apenas definiu uma era, mas também moldou o imaginário de tudo aquilo que entendemos hoje como um shonen moderno. A obra de Yoshiro Togashi foi usada ao equilibrar carisma, comédia, drama, ação visceral e dilemas existenciais. Uma narrativa que, ao mesmo tempo que parecia simples, carregava profundidade o suficiente para dialogar com diferentes gerações de espectadores. A relevância de Yu Yu Hakusho se manifesta em várias camadas. No campo narrativo, ele mostrou que um shonen podia ser mais amplo do que a jornada de um herói em busca de poder, mas podia ser a história de pessoas com motivações complexas, medos, insegurança e sonhos quebrados. Yusuke não era apenas um delinquente brigão, era um adolescente lidando com a morte, com o sentido da vida e a descoberta de que havia algo maior a se lutar além da sobrevivência. Da mesma forma, cada personagem de Kuwabara, Riei, carregava uma densidade que os tornava mais do que coadjuvantes. Isso levou o padrão para futuras gerações de anime, influenciando obras como Hunter x Hunter e Bleach, como já falei. Por fim, a relevância de Yu Yu Hakusho se resume a uma palavra: inspiração. Inspiração para outros atores que seguiram o caminho aberto por Togashi. Inspiração para fãs que encontraram em Yusuke e seus amigos figuras de identificação. Inspiração para toda uma indústria que aprendeu que um anime pode ser divertido, emocionante, sombrio e poético ao mesmo tempo. Essa mistura única que faz de Yu Yu Hakusho não apenas um clássico, mas uma obra que permanece viva, pulsante e necessária. E talvez seja justamente por isso que explique porque, mesmo depois de tanto tempo, quando falamos de Shonen, Yu Yu Hakusho ainda aparece entre os primeiros nomes citados, porque mais do que contar uma história de batalhas, ele contou uma história de humanidade, e essa definitivamente nunca envelhece. Enfim, deixa o like, se inscreve e tamo junto. Valeu!